Ixi, eu fiz então agora. Oi? Uhum. Estamos ao vivo? Já estamos ao vivo. Deixa eu compartilhar. Ó, Letícia, chegando. Primeirinha. Boa noite, Letícia. A Branca também. Oi, Branca. Já tá por aqui, Celite A Fátima Ortiz, que foi conhecer Inajá, então, hein? Pois é. Que maravilha, hein, Fátima? Ela acertou na data, porque eu acho que estavam tendo algumas comemorações lá, então devia estar agitada. Deixa eu ver, ó, a Letícia está dizendo que vai assistir depois, que agora ela vai fazer a tarefa de casa. Legal. Vamos ver quem mais. A Branca também, dando boa noite pra gente aqui. O Fer e a Mila. Isso. A prima da Lila também dando boa noite pra gente. Boa noite. Olha, a Ivone, ela tá assistindo ainda. Parabéns, Ivone, pelo aniversário de casamento hoje. É a data especial hoje, hein, Ivone? Parabéns Que gostoso. Ela disse que só vai assistir depois a live porque vai comemorar. Tá certa. Muito justo. Parabéns pra vocês. A Fátima escreveu assim, fomos matar a curiosidade dessa cidade tão famosa na nossa live. Inajá. Eita, nós, Fátima. Ó, o Ivan, querido, lá da Ultramed, assistindo. Olá, abraço, Ivan, boa noite. Olha aí, ó, ele falando que é um tema de muita relevância, é verdade, Ivan. Uhum. Muito legal, Sim. gente, muito bom. Enquanto o pessoal vai entrando, dando boa noite, que tal você compartilhar o link da nossa live lá no seu perfil do Facebook para que mais pessoas possam assistir a live ao vivo, né? Aproveita também, inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, Dr. Milton CR Medeiros. Tem um monte de vídeo bacana para você mandar esse vídeo por WhatsApp para os amigos, né? Para todo mundo poder ter acesso a essas informações de qualidade. E quem ainda não está inscrito, também quando você mandar o vídeo, pede para se inscrever também. Acionar lá o nosso sininho, né? Porque toda vez que chega uma novidade, um vídeo novo, você é avisado. Então, essas atitudes aí também ajudam a gente a ter uma vida saudável, né? Tem que ir ao encontro das informações. Vamos ver, ó, a Jaqueline Negrete está por aqui. Cheguei! Boa noite! Deixa eu ver quem mais. A Lilian Plastina também está por aqui. Abraço, beijão, Lilian, para você. O Jefferson e a Mara estão assistindo. Uhum. Isso aí. Já temos 21 pessoas assistindo. Isso. Já dá para começar a falar sobre esse tema que é muito bom, né, gente? Se é possível prevenir o Alzheimer. Será que é possível? Então nós vamos falar sobre isso, né? Antes de começar, eu quero agradecer também, olha só, um presente que eu acabei de receber. Muito bom gosto, né? Muito bonita essa caixa. De um casal que sempre assiste nossa live. Meu amor, eu atrapalhei você. Recebemos do Carlos e da Cida Bragaglia, pessoas muito queridas. Vieram aqui deram aqui a caixa e dentro umas guloseimas aqui, sem glúten, chocolate... Sem açúcar, chocolate 80%. 80%. Então, muito obrigado ao Carlos e a Cida Bragaglia. Eles que já me presenteiam com a confiança deles, né? Eles são meus pacientes há muitos anos e são amigos, grandes amigos. Né? Então, muito obrigado pelo presente. Tá? Então vamos começar a falar sobre o tema de hoje. Né? Ele é muito importante porque para quem conhece alguém com Alzheimer, que tem alguém na família com Alzheimer, sabe o quanto agressiva é essa doença,
pro paciente e para os familiares. A doença de Alzheimer, uma vez instalada, infelizmente não tem cura e, infelizmente, é uma doença que vai continuar progredindo, vai continuar piorando. Então, desde o início da minha carreira como neurologista, sempre houve assim uma preocupação muito grande em atender esses pacientes, porque para um médico é muito ruim a gente cuidar de um paciente, medicar, geralmente com medicamentos caros, mas sabendo que esse paciente vai ter quase nada de melhora e que a doença vai progredir. Eu não estou querendo com isso dizer que o paciente com Alzheimer não deva ser tratado. Claro que ele deve ser tratado. Nós temos um arsenal terapêutico significativo para reduzir o sofrimento dessas pessoas. Mas, infelizmente, esses remédios não são curativos e nem são capazes de impedir que a doença progrida. Então, eu como neurologista, meu grande sonho é um dia observar um remédio, poder usar um remédio que seja capaz de curar o Alzheimer, reverter o Alzheimer. Mas, infelizmente, isso não existe por enquanto. Tá? E pelas perspectivas científicas, vai demorar muito para isso acontecer. Então, sabendo que a doença de Alzheimer é tão catastrófica para o paciente e para a família, e sabendo que essa doença não tem uma cura, nós precisamos, então, prestar atenção naqueles fatores que podem ser preventivos. Então, essa é uma tendência que a gente tem observado. São muitos os trabalhos aparecendo, mostrando quais são os fatores que aumentam a chance de ter Alzheimer. Então, quando a gente sabe que existem fatores que aumentam a chance de ter Alzheimer, fica bem claro que, se nós atuarmos modificando esses fatores, nós conseguiremos, então, reduzir a chance do aparecimento da doença em si. Aí é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu começo a live respondendo para vocês a pergunta do tema. É possível fazer prevenção contra Alzheimer? Sim, é possível. Felizmente é possível. Mas são necessárias mudanças, e principalmente mudanças de hábitos de vida, o mais precocemente possível. Quanto mais cedo você começar a proteger o seu cérebro, melhor. Menor a chance de você fazer perda de neurônios e, consequentemente, fazendo declínio cognitivo. Tá? Então, felizmente, é possível, sim, fazermos uma prevenção. E eu vou falar sobre alguns trabalhos que mostram isso. E eu espero que todos pratiquem essas mudanças de hábitos de vida. Então, tudo isso tem a ver com o projeto SED. O nosso projeto SED tem por objetivo realmente isso, é a proteção cerebral, é a prevenção de declínio cognitivo, é a proteção contra a destruição de células cerebrais. Então, o sono bom, a prática de exercício físico, a dieta adequada e o bom controle do estresse, certamente vão diminuir bastante a chance de termos doença de Alzheimer. E é claro, vai diminuir a chance de termos muitas doenças. Tá certo? Meu amor, dá uns boas noites aí, então. Claro, olha, aqui com a gente está a Elaine Margarizo, lá de Najá, ciclista também. Legal. Deixa eu ver, a Sebastiana Nares está por aqui.
A Lilian Cristina está dizendo que como é bom ver a gente. Obrigado. É muito bom a gente estar aqui e ver que vocês estão aqui também, viu, Lilian? Olha o seu Antônio de Menezes também, diz que já estava na espera, com a mente aberta e os ouvidos de plantão para ouvir o que é muito valioso para a nossa saúde. Legal, muito bom. Sempre filosófico, né? Deixa eu ver, ó, o Lenilton Holanda também está por aqui. A Rose e o Clauso também estão. Um beijo para vocês dois. A Neuza Balduino também dando boa noite. A Daniele Barzon. A Catarina Miuk também dando boa noite pra gente. Deixa eu ver quem mais. O Dionísio Zendrini. A Maria Zalete também tá por aqui. A Aparecida Torres. E a Ivone Coelho tá dizendo que tá por aqui ainda, né? Aí tem a Zelândia. Deixa eu ver aqui, ó. O pessoal já tá com perguntas aqui, já fazendo algumas colocações que nós vamos guardar, né? Para o momento das questões. O Dr. Delmo Chiandon tá assistindo. Boa noite, que Dr. bom, Delmo, que maravilha. Boa noite. É isso, aí a Ivone tá dizendo que não vai poder acompanhar, ela tá saindo agora. Mas tudo bem, Ivone, boa comemoração de aniversário de casamento para vocês. Mais uma vez, parabéns. E aí depois você assiste, isso. Tá bom? Bom, então, nessa minha angústia de observar os pacientes com doença de Alzheimer, eu comecei a mergulhar em estudos que falavam de prevenção. E eu fui encontrando muitos ao longo da vida. E, inclusive, eu e a Érica, a gente pratica, né, essas alterações de hábitos de vida. E a gente preconiza para vocês através do projeto SED. E muito em breve, no nosso novo livro, que vai sair logo, logo, que vai ser um livro... A gente está pensando no nome, mas provavelmente vai ser Fuja do Alzheimer, que vai ser um livro inteiramente voltado para a proteção cerebral. Então eu sempre fui buscando informações a esse respeito. Tem um livro muito interessante, eu tenho até feito a resenha dele, toda terça-feira eu publico no Face e no YouTube a resenha de um capítulo, de um livro chamado O Fim do Alzheimer, Guia Prático, que é do Dr. Dale Bredesen, que é um pesquisador da Universidade da Califórnia, e ele foi o primeiro neurocientista a desenvolver um protocolo que realmente tinha a capacidade de fazer uma proteção cerebral interessante, reduzir de forma significativa a chance de doença de Alzheimer, e ele foi além. Ele descreve até casos de doença de Alzheimer inicial em que houve reversão completa do declínio cognitivo. Nós aqui temos um protocolo, eu coordeno um protocolo em que nós temos 10 pacientes num protocolo bastante similar a esse do Dr. Dale Bredesen, mas ele realmente é um precursor, ele é um inovador, e como é um indivíduo com uma formação fantástica, como é um indivíduo de altíssima credibilidade científica, ele fez com que os neurologistas do mundo inteiro começassem a observar essa possibilidade com mais atenção, que seria a prevenção contra a doença de Alzheimer. E ele diz o seguinte, ele diz nesse livro que o ideal é que todas as pessoas, a partir de 45 anos, procurassem um neurologista para fazer o que ele chama de cognoscopia. Seria um exame preventivo. Nos estudos do Dr. Dale Bredesen, ele observou que existem basicamente 36 fatores que contribuem para que ocorra a doença de Alzheimer. A parte genética, ela tem um significado relativamente pequeno. Então, hoje, mesmo que o indivíduo tenha genética para Alzheimer, eu tenho vários pacientes assim, que é a ApoE4, a apolipoproteína E4 e homozigose, esse é um achado genético. Esses pacientes têm, na teoria, 50% ou mais de chance de desenvolver a doença. Então, mesmo esses pacientes que tenham
essa predisposição genética, se eles atuarem nos outros fatores, nesses 36 fatores que vão construir a doença, então ele vai atuar na epigenética. A epigenética é a capacidade de, pela mudança do ambiente, pelas mudanças dos hábitos de vida, haver uma mudança na expressão dos genes. Então o indivíduo pode ter lá o gene para o Alzheimer, mas em decorrência das suas mudanças de hábitos de vida, esse gene não vai se expressar e o indivíduo não vai ter Alzheimer. Então isso é fantástico, né? Então a partir do momento que você determina quais são os fatores que estão associados à destruição de neurônios, fica claro que você pode realmente fazer a prevenção. E o protocolo do Dr. Dale Bredesen se baseia justamente nisso, nesse combate a esses fatores. E aí entra sono adequado, dieta adequada, exercício físico, controle de estresse, tá certo? Mas é muito interessante mudar esse paradigma, porque hoje em dia a maior parte dos neurologistas ainda não estão preparados para fazer essa prevenção. Então, provavelmente você vai aparecer no consultório de um neurologista, ali com seus 45, 50, 55 anos, e vai falar: doutor, eu não estou sentindo nada, eu vim aqui para fazer uma cognoscopia, para fazer uma prevenção contra declínio cognitivo, contra a doença de Alzheimer. Eu diria para vocês que a maior parte dos neurologistas não vão saber o que fazer. Por quê? Porque na medicina passada, felizmente isso está mudando muito, mas a medicina ela é muito baseada na reação do médico à doença. É a medicina reativa, é aquela medicina de tratar doenças. É a medicina na qual eu fui formado também. Mas, felizmente, isso tem mudado. E hoje há uma tendência à quebra de paradigma para que se faça muita prevenção. Essa quebra de paradigma não é fácil. Por que não é fácil? Porque a medicina reativa, que é aquela de tratar a doença, ela dá muito lucro para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica investe ali alguns bilhões de dólares para desenvolver um medicamento para tratar uma doença. E aí ela vai ter muitos lucros no tratamento dessa doença. Quando você fala em medicina preventiva, né, quando você fala, por exemplo, da cognoscopia, você está falando em medidas, mudanças de hábitos de vida, mudanças do seu ambiente, que não vão permitir que você tenha a doença lá na frente. Isso para a indústria farmacêutica é muito ruim, né? E eu não estou dizendo com isso que a indústria farmacêutica seja uma vilã total, não. O aumento da expectativa de vida tem tudo a ver com o surgimento de novos medicamentos para tratar a doença, e esses medicamentos vão ficando cada vez melhores. Mas muito melhor do que a gente ficar doente para tratar com remédios bons é a gente não ficar doente. Então a medicina ela tem que ir mudando, mas a maior parte dos neurologistas, se você procurar para fazer uma prevenção e você ainda não tem distúrbio de memória, ele fala: não, deixa para voltar aqui quando você tiver com distúrbio de memória, né? Eu tenho casos assim, paciente que há 3, 4 anos atrás buscou um neurologista com comprometimento cognitivo leve, tipo amnéstico, que é uma situação pré-Alzheimer. E aí ele falou: doutor, tô meio esquecido, mas estou tocando a vida. Ele falou: não, volta daqui 1 ano. Você não tem Alzheimer ainda, volta daqui 1 ano. Aí daí, um tempo ele voltou lá no médico, aí já com o diagnóstico de Alzheimer. Ele falou: você tem a doença, só que não tem um tratamento efetivo. Então vocês vejam que contrassenso, né? Então se nós temos uma chance de fazer algum tipo de prevenção para uma doença que não tem tratamento efetivo, puxa vida, a gente precisa investir nisso. E é algo que eu tenho certeza absoluta que vai mudar. Tá?
inclusive nas escolas médicas, essa tendência de fazer uma medicina mais voltada para a prevenção, ela é uma tendência real. E os médicos do futuro vão trabalhar nesse sentido. Até porque as pessoas hoje não são desinformadas. As pessoas têm acesso a muitas informações. Então, quando as pessoas chegam no médico, ela já sabe o que quer, né? Ela já sabe por que ela está ali, ela sabe. Às vezes ela chega já com o diagnóstico. Às vezes ela até discute o tratamento com o médico. E isso é válido, gente, isso é importante, né? Acabou aquela ideia de que o médico sabe tudo, o paciente não sabe nada. Não, isso mudou. Na verdade, isso é bom para o médico e para o paciente. É bom para o paciente porque ele participa das decisões do médico, e é bom para o médico porque reduz até a sua própria responsabilidade, no sentido de que a responsabilidade do tratamento vai ser compartilhada entre o médico e o paciente. Então as pessoas estão sabendo disso, as pessoas estão buscando vidas mais saudáveis. A gente observa isso no dia a dia. A gente vê quantas pessoas praticam atividade física, quantas pessoas têm tirado o açúcar da sua dieta. E essa é uma tendência de que no futuro próximo essa prevenção seja o carro-chefe dos consultórios médicos, né? É errada a ideia de que você só deve ir ao médico quando está doente. Não, você deve ir ao médico para fazer prevenção, enquanto você é saudável. E isso vale para a neurologia. Então, isso é o que preconiza o Dr. Neil Bredesen, e ele diz que a partir dos 45 anos, toda pessoa deve fazer essa cognoscopia. Então, vai ao neurologista, é feito um questionário, se observa o nível cognitivo da pessoa, são feitos diversos exames para ver onde tem falhas, né, em termos de vitaminas, de minerais, de hormônios, enfim, existe uma coisa que ele chama de fator de dependência, que as células têm receptores para esses fatores de dependência, e quando falta esse fator, a célula se destrói. Então, puxa vida, quantos pacientes eu vi com deficiência de vitamina D, por exemplo, por anos e anos a fio, e a gente achava que corrigir vitamina D era simplesmente para prevenir a osteoporose. De alguns anos para cá, a gente sabe que não é isso, né? Vitamina D baixa é uma catástrofe, porque a vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio, e ela atua regulando um número muito grande de genes. Então, vitamina D baixa por períodos longos vai se associar a declínio cognitivo. Vitamina B12 baixa, zinco, etc, etc. Então, quando você busca um neurologista para fazer essa prevenção, múltiplos exames são feitos para que você corrija aqueles fatores que certamente iriam te predispor a ter o declínio cognitivo. Tá certo? Então, essa é a ideia da cognoscopia, que surgiu com o Dr. Neil Bredesen, da Universidade da Califórnia, e que tem se difundido entre os neurologistas. Meu amor, mais uns boas noites aí? Claro, bastante gente entrou aqui para dar boa noite, para assistir a live junto com a gente. Ó, o Gui Mantovani. Oi, Gui, tá querido. Por aqui. Que maravilhoso, querido, que logo vai estar no Canadá. Pois vai brilhar que chique, no Canadá. né? Legal, Sucesso para você, viu, Gui? Legal. Ó, a Fátima Costa também tá por aqui, a Fátima. Solange Betaza, a Lúcia Keiko também, o meu amigo J. Ribeiro lá de Toledo, que agora é vovô, a Ju legal, também. Parabéns, legal. Muito legal, Bruninho, peguei no colo, Bruninho, meu amor, e agora a mãezinha, e agora eles estão curtindo Que lá, legal, Netinha, que muito legal, bom, que alegria, viu? hein? Beijo pra vocês, tá? Depois tem alguns comentários bem bacanas aqui, ó, o André Barros tá com a gente. O André também. tá lá no Japão. Ah, é? Sim, Nossa, legal, que André. chique, né? Os nossos participantes, um vai pro Muito Canadá, querido. outro tá no Japão, a galera que tá por aqui, tem a turma que vai pra Inajá só pra conhecer a famosa cidade que a gente tanto comenta na live. Ah, esse povo é chique demais! Deixa eu ver, ó, a Regina Takashima também tá com a gente aqui.
Deixa eu ver, minha nossa, Adriana Lopes Vitoriano dando boa noite, a Isabela Santiago também lá de Najá, Ione Guidini também tá por aqui, é a nossa turma, né? Legal, mamãe. Aí as perguntas você vai anotando, né? Já estão guardadas, tem uns comentários bem bacanas também que acrescentam muito, né, a nossa live. Muito legal. Pode continuar. E agora que a gente está no meio da live também, agradecer aquele monte de curtida, aquele monte de comentário legal na aprovação do Miltinho. É verdade. Na universidade, na Fundação André Arco Verde, em Valença, no Rio de Janeiro, uma das melhores do Brasil. A gente está muito feliz com isso, a gente comemorou bastante. Agora o Caio está na Unicesumar, o Miltinho está na Arco Verde e nós estamos muito felizes. Esse final de semana foi de comemorações, né, meu amor? Comemoração, né? Bicho, muitas comemorações. O Caio fez aniversário, né, semana passada, o Miltinho vai fazer agora também. Vai fazer depois de amanhã. Os meninos estão bem, né? Sim, universitários, isso é muito bom. E vocês participam disso com a gente, né? É muito carinho, a gente curtidas, recebe, né, meu amor? A gente comentários. sente isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Bom, então tá. Então, dando continuidade, e qual é o suporte científico que a gente tem para falar que Alzheimer tem prevenção? E aí tem lá diversas pesquisas mostrando isso. Tem um estudo muito interessante chamado FINGER, que é um estudo finlandês. Nós até já falamos sobre ele em outras lives. E é um estudo de intervenção geriátrica para a proteção cerebral. Esse estudo foi um sucesso tão grande que ele acabou sendo expandido. Ele começou sendo feito só na Finlândia e hoje a gente já tem, por exemplo, na América do Sul, um estudo semelhante, porque os resultados foram muito, muito bons. Eles partiram da premissa que pelo menos 1/3 dos casos de doença de Alzheimer sejam atribuídos a 7 fatores de risco. Então vejam só, essa é a premissa do estudo que eles fizeram. E quais são esses fatores de risco para que aumentasse tanto a chance de doença de Alzheimer? Número 1, sedentarismo. Quem é sedentário tem uma chance muito maior de ter declínio cognitivo. O sedentarismo é um fator de risco significativo para a doença de Alzheimer. Segundo, obesidade, principalmente o aumento de gordura abdominal. Então, quem tem aumento de gordura abdominal fica mantendo uma inflamação contínua, conforme nós já falamos muitas vezes. Aquela barriguinha, né, que o pessoal chama de barriguinha de cerveja, aquela barriguinha, ela é constituída de adipócitos que liberam um monte de interleucina 6, que é uma interleucina pró-inflamatória. E isso vai fazer com que haja uma perda de neurônios. Inclusive, eu já mostrei um trabalho para vocês, em vídeo, já falei em lives, sobre a relação que existia entre o tamanho do volume abdominal e o tamanho do cérebro. Quanto maior o volume abdominal, menor o tamanho cerebral. Vejam que coisa assustadora. À medida que a nossa barriga aumenta, mais interleucina é produzido e mais neurônios a gente perde. Consequentemente, o cérebro reduz de volume. Cérebro reduzido de volume, ele então não vai ser tão bem funcionante assim. A gente vai ter distúrbio de memória, distúrbio de concentração, distúrbio de função visoespacial, enfim. Os múltiplos domínios da cognição acabam sendo acometidos porque o cérebro reduziu de volume. Então, a obesidade, a gordura abdominal é um fator de risco significativo para o desenvolvimento de doença de Alzheimer. 3. Baixo estímulo cerebral. Isso vale para baixa escolaridade.
mas vale principalmente para as pessoas que não estimulam o seu cérebro. Não estimulam com leitura, não estimulam com palavras cruzadas, não estimulam com a busca do aprendizado de coisas diferentes. Né? Tem aquele velho ditado completamente errado que dizia o seguinte: cachorro velho não aprende truque novo. Eu já ouvi isso de gente da minha família. Isso é uma grande besteira, gente. O cérebro humano, ele está preparado para aprender sempre. Sempre é possível você ativar novas vias neuronais. Sempre é possível aprender. Então, quando você desiste de aprender, você começa a não estimular algumas vias de neurônios e, consequentemente, esses neurônios vão morrendo. Então, eu conheço paciente, por exemplo, que tem dificuldade com o celular e já desiste. Não desista. Fique lá, tente. Eu não sei mexer no computador, doutor. Liga lá, mas eu não sei. Insista. Não tenha pressa. Cada um tem o seu ritmo de aprendizado. Mas esse tipo de aprendizado diminui muito a chance de você desenvolver doença de Alzheimer. A gente precisa estar sempre aprendendo, sempre evoluindo, buscando conhecimentos fora da nossa zona de conforto. Né? Eu não posso ficar só atento à medicina, eu tenho que buscar outras coisas. Né? Eu, por exemplo, tento arrumar minha bicicleta. Uma dificuldade enorme, né, meu amor? Fico cheio de graxa. Chego no consultório, os pacientes falam: doutor, você não tomou banho? Não, tomei. Aqui a graxa ela fica impregnada e tal. Mas é importante a gente buscar outros conhecimentos, além daqueles que a gente já tem. E a leitura, ela é fundamental. A leitura estimula um monte de conexões neuronais. Né? A leitura te põe no outro mundo. Faz você observar o mundo de uma outra realidade, de um outro ponto de vista. Então você se identifica com o personagem, você entende um outro ambiente que é muito distante do seu, independente do tema literário que você goste. Mas a leitura ela é fundamental. Então, o baixo estímulo da função cerebral tem relação com o aumento de chance de doença de Alzheimer. Quarto, então nós estamos falando dos 7 fatores, então, que o estudo Finger leva em consideração como aumentando a chance de Alzheimer. Então nós falamos aqui que o sedentarismo é terrível, a obesidade com aumento da gordura abdominal é terrível, baixo estímulo cerebral é terrível. Quarto, hipertensão arterial. Quem é hipertenso e não controla a pressão arterial, também vai fazendo perda de neurônios. Então, o hipertenso ele tem uma chance maior de desenvolver doença de Alzheimer, se ele não cuidar direitinho. Isso vale também para o diabetes mellitus. O diabético que não faz o controle, ele vai perdendo volume cerebral. Eu tenho muitos pacientes assim. E quando o diabetes está instalado, realmente é difícil de tratar. O paciente tem que fazer muitos sacrifícios para retirar totalmente o açúcar, né, a farinha branca. Então, é difícil. Então, aí o indivíduo fica dependendo só do remédio. O remédio faz uma parte do negócio, mas aí às vezes o indivíduo não se exercita, a barriguinha está crescendo, ele come errado. E o pior disso tudo é que ele vai piorando sem sentir, porque o diabetes é uma doença que vai atacando o organismo de forma silenciosa. Se você é diabético e não consegue o controle adequado, você está tocando a sua vida, mas você já está fazendo lesão de fundo de olho, lesão de artéria coronariana, que é do coração, lesão de artéria cerebral, e você já está perdendo neurônios. Então o diabetes vai destruindo o seu organismo de forma bem lenta e silenciosa. E aí eu tenho muitos pacientes que têm declínio cognitivo, aí a gente trata ali e tal, mas ele não controla o diabetes.
Não consegue. Ah, não, doutor, minha glicemia é 150 e é assim mesmo. Né? Às vezes o médico desiste. O médico que cuida do diabetes, ele vai tentando, fala 1, 2, 10, 20 vezes, e o paciente não muda a dieta, ele continua tomando o refrigerante dele, comendo docinho, comendo pãozinho. Aí chega uma hora que o médico fala, bom, então 150 deixa lá. Não é que isso seja bom, de jeito nenhum. Uma glicemia acima de 100 ela já não é legal. Então, é muito importante quem tem diabetes saber desse detalhe. Tem que fazer todo o esforço pessoal possível em relação à dieta, exercício físico e controle de estresse para que haja um nível adequado de glicemia. Caso contrário, você vai estar destruindo fundo de olho, coronariano, artéria cerebral, artéria renal, que eu não falei da primeira vez, porque o diabetes ele vai agredindo o rim continuamente e predispondo a uma insuficiência renal. Então, o indivíduo que tem diabetes, ele deve se empenhar muito no sentido de botar essa glicemia em níveis bons. Caso contrário, isso é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de doença de Alzheimer. Bom, outro fator de risco importante é a depressão não tratada, né? Aquela visão pessimista da vida, associada a crises de ansiedade, de estresse. Isso faz haver uma mudança biológica, né? Você produz um monte de cortisol, esse cortisol, paradoxalmente, ele tem uma ação pró-inflamatória e isso também vai destruir neurônios. Então, a depressão não tratada, ela contribui para o declínio cognitivo e é um fator de risco importante para a doença de Alzheimer. 7º, tabagismo. O cigarro, gente. O cigarro é uma catástrofe. O cigarro, ele destrói o seu organismo a cada tragada. O cigarro, ele vai te inflamando. Além dele te inflamando, ele vai destruindo neurônios, ele vai reduzindo o nível de fator neurotrófico derivado de cérebro. Então, você vai perdendo a capacidade de regeneração de células cerebrais, você vai perdendo a capacidade de fortalecimento de conexões entre neurônios, então você vai ficando menos inteligente. Isso é terrível. O fumante ele vai ficando menos inteligente a cada tragada. E além disso, como o cigarro inflama o organismo, ele está associado a um monte de patologia. Por exemplo, aumento da chance do câncer. Só câncer de pulmão, de laringe, de boca? Não. Quem fuma tem chance de aumento de chance de câncer de qualquer órgão e qualquer tipo histológico de tumor. Então, o cigarro é uma catástrofe, tá certo? Então, no estudo Finger, eles começaram então a dividir os pacientes em 2 grupos. Em um grupo, que eles chamaram de grupo intervenção, eles fizeram com que essas pessoas ingerissem dieta rica em fibra, ingerissem gorduras boas, que a gente já falou aqui, né? Castanha, azeite de oliva, abacate. Essas pessoas diminuíram demais o consumo de açúcar. Quem estava no grupo intervenção teve que parar de fumar. Todos tinham que fazer exercícios físicos regularmente e eram também submetidos a estímulos cognitivos, como leitura, por exemplo, palavras cruzadas. E também eles eram colocados em grupos para ter forte socialização. A socialização é um fator importantíssimo para a proteção cerebral. Então eles pegaram um grupo em que eles fizeram todas essas mudanças e o outro grupo não. O outro grupo fazia o que queria. Tiveram as orientações, mas não tinha ninguém para ficar cuidando o tempo todo para fazer as coisas certas, né? E os resultados, então, foram fantásticos. Depois de 2 anos de acompanhamento, o desempenho cognitivo desse grupo intervenção era 83% superior
ao grupo controle, ao grupo que não tomou esses cuidados. Gente, 83%. E outra coisa interessante é o seguinte, a velocidade de processamento de informação, que é assim, você recebe um estímulo, aí você já elabora a resposta e manda a resposta. Você já fica consciente do estímulo. O grupo intervenção, eles tinham essa capacidade de velocidade de processamento de informação 150% superior àqueles que não estavam fazendo as coisas direitinho. Então, esse resultado ele foi assim alarmante no sentido de que, puxa vida, se a gente conseguir cuidar da população mundial, controlando esses 7 fatores que eu falei, a chance dessas pessoas virem a desenvolver doença de Alzheimer vai ser muito, mas muito menor. Olha só, é uma coisa fantástica, né? Todo mundo deveria saber disso. Né? Nos intervalos das novelas, dos filmes, ao invés de propaganda de doce, de chocolate, deveria vir um resumo de um trabalho desse, né? Ó, gente, saiu um trabalho aqui, finlandês, tal, quem fizer isso, tem uma chance menor de ter Alzheimer. Mas não, isso nunca vai acontecer. Né? É bem mais fácil para a mídia vender para a gente açúcar de alto índice glicêmico, as massas brancas, as comidas processadas, industrializadas, que vão destruir nosso neurônio. Uma pena. Mas esse trabalho é formidável. Então, eu acho que todo médico, todo neurologista em específico que acompanha os resultados do Finger já estão nessa vibe de fazer prevenção. Né? Infelizmente, não são todos os neurologistas que se atentam a isso. Tá? E existem outros trabalhos mais modernos. Então, agora em 2020, por exemplo, a gente teve 2 pesquisas muito importantes mostrando os fatores de risco e de prevenção para a doença de Alzheimer. Um saiu na revista Lancet, que é uma revista extremamente respeitada, e ela apontava, esse estudo apontava 12 fatores de riscos modificáveis para a prevenção do atraso da instalação da doença de Alzheimer, ou até mesmo uma prevenção completa, em 56% dos casos. E quais eram os fatores que essa pesquisa mostrou que estavam associados à doença de Alzheimer? Então, vou falar, é muito parecido com o do Finger. Baixa escolaridade e estímulo cerebral, hipertensão arterial não controlada, obesidade, abuso de álcool, gente. Abuso de álcool. O álcool é um problema porque tem a quantidade, né? Até uma determinada quantidade, ele não é tão maléfico, ou às vezes é até benéfico. No caso do vinho tinto, numa quantidade que chega ali a 300 a 350 ml por semana, aí a gente teria os benefícios do resveratrol, então isso é ótimo. Agora, quando a gente ultrapassa isso, já começa a ter os malefícios do álcool. Então, quem bebe regularmente, em especial a cerveja, que além do mal do álcool, tem o glúten do centeio, da cevada, né? A cerveja ela é hipercalórica, então ela realmente faz aumentar o volume abdominal e entra naquele esquema que a gente falou, a barriguinha, inflamação, destruição de células cerebrais. Tá? Então, o álcool é um problema, o abuso de álcool pode ser um problema. Quinto, sedentarismo, diabetes mellitus, isolamento social. Então, a gente viu isso agora na pandemia. As pessoas idosas que iam para os seus centros de melhor idade, que tinham lá os seus bailinhos, sua hidro, né, o fato de estar conversando com os colegas, com os amigos, de repente foram privados disso, ficaram presos em casa. E a gente viu com clareza, ainda não vi nenhum estudo mostrando isso, acho que não deu tempo de ser feito, mas a gente viu com clareza no consultório, no dia a dia da clínica, que
muitos idosos que tinham comprometimento cognitivo leve, tipo amnéstico, que é uma situação pré-Alzheimer, converteram para a doença de Alzheimer. Então, desceram a escadinha, né? Enquanto estavam lá se socializando, eles estavam se mantendo numa situação boa, com autonomia. Então, a socialização é fundamental. O isolamento social, ele é um fator de risco para declínio cognitivo. A obesidade, aqui ele coloca a depressão, poluição do ar também é um problema colocado. Então, esse estudo ele conclui que deve haver combate aos fatores de risco ao longo da vida com o objetivo de reduzir as chances de doença de Alzheimer e outras demências. Então, falar de prevenção de Alzheimer é algo já científico e comprovado. Né? Se o seu neurologista disser, não, isso não existe, não é que não existe, ele não estudou o suficiente. Ele não se atualizou o suficiente. Infelizmente, essa está sendo a regra. Né? Então, você tem que procurar pelo neurologista que busca conhecimento em relação às medidas preventivas. Tá? Tem outra pesquisa muito boa publicada na Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Eles identificaram 19 fatores de risco modificáveis para a prevenção da doença de Alzheimer. E aí entrou de novo atividade cognitiva, obesidade, aumento da homocisteína. Olha só, a homocisteína é uma substância que a gente dosa no sangue e quando ela está alta significa que o indivíduo tem uma chance maior de ter AVC, de ter derrame, de ter infarto e de ter Alzheimer. E essa homocisteína ela pode subir muito por deficiência de vitaminas do complexo B. Então, aí, quando você pega alguém com homocisteína alta, além de mudar hábitos de vida, tem uma dose lá que você calcula com uma associação de vitamina B6, B12 e B9. E aí você consegue baixar essa homocisteína, isso é uma forma de prevenção. Por isso que a cognoscopia é importante. Como é que você vai saber se você tem homocisteína elevada, se você não vai ao neurologista e ele não pede esse exame, né? Então, por isso que a cognoscopia é fundamental. Então, homocisteína elevada é um fator de risco importante para a doença de Alzheimer. Depressão, de novo, estresse, hipertensão arterial, diabetes, sedentarismo, tabagismo, distúrbios de sono. Então vocês vejam que esses trabalhos eles vão mostrando mais ou menos as mesmas coisas. Geralmente são trabalhos de meta-análise, em que eles pegam um número grande de trabalhos bem feitos e fazem uma análise estatística. Então vocês veem que o nosso projeto SED está no caminho certo. De vez em quando eu mostro para vocês um estudo que saiu. Esse estudo mostra que distúrbio de sono está relacionado ao aumento de chance de doença de Alzheimer. Por isso que a gente bate tanto na tecla do sono de qualidade, por isso que nós fizemos várias lives sobre sono, por isso que o sono está no nosso projeto SED. Então, a ciência, as pesquisas de ponta no mundo vem mostrando isso a cada dia mais. Vem mostrando isso e a gente tem que aceitar esse recado, entender esse recado e botar isso em prática. Tá certo? Então, gente, é mais ou menos isso. Doença de Alzheimer tem prevenção, sim. O projeto SED é fundamental para que você saiba fazer essa prevenção. Todas as lives são importantes. Todos os vídeos que a gente coloca no nosso canal são muito importantes para você diminuir a chance de ter doença de Alzheimer, para você ter uma vida melhor, ter um cérebro mais funcionante. E quando você faz uma proteção do seu cérebro, o seu organismo todo agradece. Você se sente bem por inteiro, você diminui a chance de ter múltiplas doenças, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, doenças neoplásicas, né? Então, é fundamental vocês acompanharem o projeto SED e, dessa forma, vocês vão conseguir fazer uma prevenção significativa, sim, contra a doença de Alzheimer.
É isso, Edinho. Agora pronto para as perguntas e os comentários e os sim. boa noites. Ó, então quero mandar um abraço para minha mãe que tá assistindo a live. Ela entrou Oi, dona assim, Dica. ó, isso bem antes. E aí eu não consegui falar, né, para ela, dar boa noite para ela, mas fica aqui registrado, tá, mãe? Então vamos lá. A primeira pergunta, né, da Mara e do Jefferson. Então eles fazem o seguinte comentário, que o pai de uma moça que trabalha com eles apresentou a doença muito novo. E ele sempre teve pressão e diabetes descontroladas. Hoje está com 60 anos e cada vez pior. Começou bem cedo, né? É um quadro de demência, né? Que antigamente toda a demência, né? Os médicos chamavam de esclerose. O velhinho está esclerosado e ficava por isso mesmo, né? Aí com a evolução da neurologia, esse quadro de declínio cognitivo ele é classificado. Então nós temos múltiplas causas de declínio cognitivo. Não é só Alzheimer. O indivíduo pode ter demência vascular, pode ter hidrocefalia de pressão normal. Enfim, tem uma lista grande, né? E a gente sempre tem que fazer o diagnóstico, porque algumas causas de demência têm tratamento. Por exemplo, a hidrocefalia de pressão normal pode ser curada com uma válvula de derivação ventrículo-peritoneal, né? Então, às vezes, demência em idoso por hematoma subdural crônico, são pacientes que têm queda, uma quedinha à toa, dá uma batidinha de cabeça e fica tudo bem, às vezes nem perde a consciência, e aí o hematoma subdural crônico ele vai crescendo bem devagarinho e vai alterando a parte cognitiva. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente sempre tem que buscar a causa. Nem todo caso de demência, de declínio cognitivo, é doença de Alzheimer, certo? O mais comum da doença de Alzheimer é começar depois dos 65 anos. Antes disso, a prevalência é muito baixa na população, mas é possível. Eu já tive uma paciente de Marialva com doença de Alzheimer, que começou por volta dos 50 anos. Eu acho que ela tinha 49 anos quando começou. Isso não é comum, né? E é muito ruim, porque esses pacientes geralmente têm uma evolução bem ruim, né? Mais agressiva a evolução. E o diabetes e a hipertensão que ele tinha, Mara, certamente são fatores que ajudaram, com certeza, principalmente se ele não cuidava direito. É claro que não é só isso. Como eu disse, são 36 fatores descritos. Né? Doença de Alzheimer a gente constrói errando. A gente começa muito cedo a errar e a construir o Alzheimer, né? Comendo açúcar, comendo farinha branca, comendo gorduras trans, comendo comida industrializada com acidulante, conservante, etc. A gente começa a construir o Alzheimer muito cedo por não fazer atividade física, por não saber lidar com o estresse, por dormir mal. Então são múltiplos fatores e além de tudo isso ainda tem que ver o componente genético, porque se o indivíduo tiver uma tendência genética, né, o gene da apolipoproteína E4 em homozigose, essa pessoa ela tem mais de 50% de chance de desenvolver Alzheimer. Aí junta essa tendência genética, mas esse monte de erro que vem cometendo ao longo da vida, então a doença aparece mais precocemente. Olha, nós temos aqui duas pessoas querendo saber quais são os sinais da doença que devem ser considerados. A própria Mara e o Jefferson e a Jaqueline também. A Jaqueline diz assim: se a sobrecarga de trabalho, o estresse faz com que tenhamos alguns esquecimentos. Aí ela até pede qual sinal realmente merece atenção. Que horas sabemos que a luz vermelha está acesa? Pergunta boa, muito boa, Jaqueline. Então, é o seguinte, uma coisa muito interessante que foi constatado é que as alterações no cérebro de quem tem doença de Alzheimer, essas alterações começaram 10 a 20 anos antes. Então tem aquelas alterações fisiopatológicas do cérebro, que é o acúmulo da proteína beta-amiloide, que se acumula no espaço extracelular, e das proteínas tau, que acumula dentro da célula.
na verdade, são emaranhados neurofibrilares que são constituídos da proteína tau hiperfosforilar, enfim, são os termos técnicos, mas para vocês entenderem é o seguinte, que essas alterações que a gente encontra na doença de Alzheimer começou 10 até 20 anos antes. Então isso é um problema, porque o Alzheimer ele vai começar de uma forma muito sutil, ele vai começar com esquecimentos, e geralmente o primeiro domínio cognitivo a ser acometido é o da memória de curta duração, memória de trabalho, que é aquela memória que a gente usa, por exemplo, você vê um número de telefone anotado para depois digitar. Essa é a memória de trabalho. Você guarda essa informação só por um instante para você poder digitar. E aí você começa a não conseguir mais, né? Então você vai esquecendo informações recentes. Isso é um sinal de alerta, né? Porque o primeiro domínio cognitivo a ser afetado no Alzheimer é realmente a memória de curta duração e pode começar muito tempo antes. Bom, mas aí você vai falar, puxa vida, eu tenho 40 anos e eu esqueço. De vez em quando estou com Alzheimer, estou ferrado. Não, não é assim. Tá? A gente tem que saber que esse distúrbio de memória, inclusive nós fizemos uma live sobre isso, o estresse e a ansiedade são fatores importantíssimos para que a gente tenha distúrbio de memória para as coisas recentes. Por quê? Porque a ansiedade, ela tira a nossa capacidade de concentração. Então você coloca o copinho do projeto Sede aqui, mas eu já estou pensando que depois eu tenho que ir lá na frente ligar o alarme. Eu coloco aqui já pensando no alarme. Provavelmente, depois quando eu chegar lá na frente e pensar o que eu fiz com o meu copinho, com a minha canequinha do Projeto Sede, eu não vou lembrar. Isso foi a minha memória que falhou? Não, isso foi minha ansiedade em relação ao que eu vou fazer depois. Então, por isso que quando a gente fala em melhora de capacidade cognitiva, a gente fala do estar no presente, né? Do poder do agora, do Dr. Eckhart Tolle. Tudo que você faz, você precisa se concentrar plenamente, uma coisa de cada vez. Você colocou a canequinha aqui, prestando atenção. Aí depois você vai fazer outra coisa, e cada atitude que você vai tomar na vida, cada ato que você vai praticar, você tem que estar presente nisso. Dessa forma, você não vai esquecer, e você vai aproveitar cada ato que você praticar. Quem é ansioso não consegue fazer isso. Quem é ansioso faz algo aqui, mas já pensando na outra coisa. Quando chega na outra coisa, está pensando na outra. E a vida fica terrível. A mente fica uma monkey mind, uma mente de macaco, que pula de galho em galho, e que isso consome uma energia cerebral muito grande. Você não se concentra em nada. Então a ansiedade e o estresse do dia a dia pode ser um fator para você esquecer. Isso não seria um prenúncio de Alzheimer. Tá? Mas, por outro lado, a gente sabe que a doença de Alzheimer ela começa muito precocemente. E quando ela começa com as alterações fisiopatogênicas, fisiopatológicas do cérebro, você geralmente não está sentindo nada, no máximo está com um distúrbiozinho de memória. Daí a importância da cognoscopia. De você, por volta dos 45 anos, ir no seu neurologista e falar, olha, eu quero fazer uns exames para saber, eu tenho alguma coisa que eu possa corrigir, tem algo que eu possa corrigir para evitar que eu perca conteúdo cerebral, né? Então, daí a cognoscopia é importante por isso. Diferente a esse seu comentário, né? A Zelaide, a Alvarenga, ela diz assim que é fantástico, né? Que a informação é muito importante para saber qual exame pedir, principalmente para a prevenção. Perfeito. Então ela gostou de saber sobre isso, né? Porque eu fico feliz porque com isso. Muitos pacientes me procuram hoje para fazer a prevenção. Chega, doutor, eu não tenho nada, eu só quero saber se tem algo que eu possa fazer. Então, esse paciente é submetido a um exame físico muito bem feito, né? Uma história clínica muito bem feita. Aí ele é submetido a um questionário para a gente ver se tem alguma deficiência realmente de algum domínio cognitivo. Se tiver alguma deficiência, a gente pode precisar de um exame de imagem,
uma volumetria por ressonância magnética cerebral, por exemplo, né? Então, você vai buscar informações naquele paciente para ver o que você pode fazer. Vai fazer uma série de exames de sangue para ver, por exemplo, se a homosteína está alta, se ele tem uma deficiência de vitamina D. Então, você vai individualizar o paciente e buscar se tem algum fator onde você possa atuar para fazer a prevenção. Eu sonho com um dia em que a maioria dos meus pacientes seja pacientes que me procurem por prevenção. Eu estou fazendo neurologia há muito tempo, já são 28 anos, e eu tenho muitos pacientes de longa data, pacientes que eu acompanho há mais de 25 anos. E alguns têm uma evolução fantástica. Esses pacientes eles estão se cuidando há muito tempo e eles não me dão trabalho. Eles não me dão trabalho porque eles se cuidam de forma correta. Eles se exercitam, eles aprenderam a dormir bem, eles fazem as reposições necessárias, eles tomam os remédios que precisam tomar e esses pacientes vão indo muito bem. Então hoje eu já tenho pacientes ali na faixa de 85 a 95 anos, eu tenho uma quantidade grande desses pacientes que são meus pacientes há 25 anos. E é muito bonito de ver, sabe? Ver um paciente de 90, 92 anos, ele chega, ele sobe naquela maca alta sozinho, sabe? Magrinho, em forma. É muito legal de ver, gente. E eu sonho no futuro ter a maior parte dos meus pacientes assim. Muito bem, ó. Mais uma pergunta aqui. A Ivone Coel não está na live, né? Pelo motivo de estar comemorando o aniversário de casamento, mas como a gente sabe que ela vai assistir depois, então vamos responder a pergunta dela. Ela diz que está preocupada porque está muito esquecida, ela não sabe se é pela idade ou por causa dos remédios de depressão. Ela gostaria de saber se ela precisa procurar um médico para isso, o que é que ela deve fazer. Não, Ivone, certamente tem que ter alguém te acompanhando. Eu sei que você mora longe, né? Antidepressivos tem muitas classes, né? São várias as classes de antidepressivos. Alguns realmente podem atrapalhar a memória, outros podem até melhorar a memória, porque se é um antidepressivo que realmente atue bem na depressão do indivíduo, protege contra o distúrbio de memória, mas tem que buscar investigação, né? No caso da Ivone, o pai dela, um senhor muito querido, foi meu paciente por muitos anos, ele teve doença de Alzheimer. Então você, Ivone, tem motivos para buscar esse tipo de investigação e de prevenção. Ela coloca exatamente isso, sobre a questão do pai, né, que você cuidou. Sim, então desde já o que eu posso te dizer é para seguir o que a gente pede em relação à dieta, em relação à atividade física, em relação às medidas de higiene e de sono. Então tudo isso já vai estar te protegendo, mas precisa de algo além, né? Vamos lá, ó, a Maria Zalete, ela diz: a pessoa diabética faz uso de medicação, pratica atividade física, cuida da alimentação, mas não consegue manter o índice abaixo de 100. Será que a causa é o estresse? O estresse é uma causa. O estresse faz a gente ter o aumento de cortisol, que é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal, córtex da suprarrenal. E esse cortisol, ele atrapalha a queda da glicemia. Então, quanto mais estressado você for, maior a dificuldade de controlar a sua glicemia. Sim. Olha, a Jaqueline também tem outra pergunta. Ela diz: o diabético diagnosticado de Alzheimer, é certo afirmar que a doença apareceu principalmente por causa da diabetes? E existe paciente de Alzheimer que não são diabéticos? Sim. Não dá para dizer que o diabetes é o único fator que leve à doença de Alzheimer, não. Tá? O diabetes é um fator, assim como a hipertensão não controlada, assim como a obesidade, assim como o sedentarismo, assim como o tabagismo, né? Conforme eu fui falando aqui para vocês dos fatores. O diabetes é um fator de risco muito importante para a doença de Alzheimer. Nem todo paciente com Alzheimer é diabético, tá? Mas existem alguns estudos mostrando que quase que a totalidade dos pacientes com doença de Alzheimer tem um aumento da resistência da célula cerebral à insulina.
Ou seja, o indivíduo pode não ser diabético, mas aquele tanto de açúcar que ele comeu ao longo da vida, aquele tanto de farinha branca, aquilo fez com que o pâncreas fosse produzindo muita insulina, a célula vai ficando resistente à ação dessa insulina e não utiliza o açúcar do sangue para a produção de energia. Então, o cérebro dos pacientes com doença de Alzheimer, em quase na totalidade, tem esse aumento de resistência. Então, chega lá a glicose para o neurônio utilizar para a produção de energia e ele não produz. Por quê? Porque ele está com uma resistência muito aumentada à ação da insulina. Então, ele não usa aquela glicose para a produção de energia. As células passam fome no meio da fartura, né? Como se você estivesse num lugar cheio de alimento, você morrendo de fome, mas você não pode comer porque você tem aumento da resistência a um receptor que faria você comer aquele alimento, tá? Então, mas a sua pergunta é boa, mas assim, a resposta é não posso dizer que só o diabetes causa Alzheimer. E não posso dizer também que todo paciente com Alzheimer tem diabetes, não é? A diabetes é um fator de risco importante. E o Gui Mantovani comentando, eita, pacientes há mais de 25 anos, se Deus quiser vou chegar a mais que isso, não troco meu neuro, nem que eu mude de país. Abraço, manda um beijão pra gente. Que legal, Gui, que legal. É uma honra cuidar de você, Gui. E aí a Lília diz, eu também, saio daqui de Curitiba direto para Arapongas com meu médico, não troco de jeito nenhum. Obrigado. Que legal, né? Muito bom. Tem um comentário aqui, meu amor, que eu acho que ele funciona mais ou menos como uma tréplica, né? Porque a grande pergunta, que é o tema da live de hoje, é possível, né, prevenir do Alzheimer? E como você já respondeu que sim, é possível, a Gabriela Leme responde que tem genética na família para o Alzheimer, mas saber que tem prevenção é muito reconfortante. Isso é fantástico. É isso mesmo. Então, às vezes tem genética. Eu tenho alguns pacientes, esses pacientes do protocolo de prevenção cognitiva, é um trabalho ainda embrionário. Eu tenho 10 pacientes, a gente elaborou um protocolo e já tem alguns anos isso, desde quando a gente foi para a Suíça, que foi em que ano? Acho que 2017, 18, não uns 5 anos mais ou menos. E esses pacientes, eles vêm muito bem. E a maior parte desses pacientes, são 10 pacientes, 7 pacientes desses são ApoE4 positivo. Então são pacientes com uma tendência genética significativa para desenvolver a doença de Alzheimer. E esses pacientes estão se cuidando tão bem que eles não têm nenhum indício de declínio cognitivo. E nesse protocolo, eventualmente, eles têm que fazer uma ressonância magnética nuclear para ver volume cerebral. Esses pacientes têm até ganho volume, né? Se eu falasse isso para vocês há 20 anos, iam falar que eu sou louco. Mas hoje, felizmente, a gente sabe que tem muita coisa que a gente pode fazer no dia a dia que aumenta o volume cerebral, que é o contrário do Alzheimer, né? Antigamente a gente imaginava que se você perdesse neurônio, você não tinha nenhuma chance de recuperar, né? Que era impossível você ganhar volume cerebral, massa cinzenta. E hoje a gente sabe que várias coisas fazem isso. Não tem remédio que faz isso, não. Mas exercício físico, sono de qualidade, controle de estresse, o controle dessas situações faz com que você produza o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que faz você regenerar neurônio. Então, o exercício físico faz você aumentar o volume cerebral. O contrário da barriguinha. A barriga, ela faz você perder volume cerebral. O exercício físico faz você aumentar. Algum tempo atrás eu falei para vocês, né, que dormir bem era fundamental por causa do sistema linfático, que é um sistema cerebral de faxina noturna. Então, quando você está no sono profundo, as células cerebrais elas reduzem de volume e criam-se canais por onde são eliminadas as toxinas, como por exemplo a proteína beta-amiloide, que é aquela que está acumulada no cérebro de quem tem Alzheimer.
Então, dormir bem é fundamental para que você faça essa faxina cerebral noturna e não acumule neurotoxinas. E aí, esses dias saiu um trabalho muito legal mostrando que o exercício físico também faz isso. Quando a gente está fazendo atividade física, a gente ativa esse sistema linfático e é um momento em que a gente consegue eliminar as toxinas cerebrais também. Muito bom, né? Ó, a Rosane da Silva Ribeiro diz que amanhã é a consulta do Liduíno. Gente, eu adoro esse tipo de comentário, viu? E ela diz, pega no pé dele, doutor, para ele se cuidar melhor, porque a mãe tem Alzheimer e é diabética. É verdade, Rosane. É muito engraçado. Liduíno é muito querido, é um casal muito querido. Liduíno sofreu um acidente, aí ele fez um trauma craniano grave, mas se recuperou completamente, tá com a vida normal. E a Rosane sempre do lado dele, sempre apoiando, cuidando. É um casal muito bonito, muito legal. Olha só que comentário legal esse, ó. A Maria de Fátima Marques, ela tá dizendo que também está muito feliz com o neurologista dela, que é você, tá? Legal. Ela diz que o cognitivo dela está avançando com o tratamento e ela segue as orientações do doutor com muita disciplina. Legal. Maria de Fátima é uma mulher brilhante, uma estudiosa da área do direito, uma pessoa admirável e que cuida da saúde cerebral e cuida muito bem. Ah, isso é bacana. Nossa, tem muita gente por aqui, ó. A Cíntia Fleitz está por aqui, dizendo que as informações são ótimas. Legal, a Flávia Merce, que trabalha comigo, que é pedagoga lá do Colégio Nadir, também está por aqui. Ela sempre assiste as lives, os vídeos. A Suzy também, ó. A Ivone Costa está por aqui. Rita Silva, Selene Vital também. A Sueli Pedro Amiante está com a gente. A Lília, olha só que bonitinha, ela disse que está ajudando o pai dela a entrar na live com a dona Hortência. Que legal, não desiste não, hein, Lília? Para eles pegarem o hábito e cuidando ali da mente, né? Se distraindo com o celular ali. Mais uma atividade a ser aprendida, Sim. né? Ó, a doutora Rose Murakami, pediatra brilhante lá de Londrina, uma amiga querida, está assistindo também. Abraço. Que honra. Legal. Seja bem-vinda. Muita gente, meu amor, por aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Tinha um comentário bem legal aqui, mas tá lá pra cima. Acho que eu não consigo recuperar mais aqui. Mas enfim, ó, a Eliane Cândido também tá por aqui. Ah, deixa eu ver. O Bruno de Lara, filho de uma grande amiga minha, Elisângela. Nós estudamos juntas e depois eu dei aula pro Bruno também. Olha só que legal, né? E ele tá por aqui. A Margarete Malafaia também. A Cirleia Bezerra também está assistindo aqui a nossa live. A Almira Amaral, dizendo que as informações são maravilhosas e ela está agradecendo por essas informações. A Jaqueline Negrete fazendo aquele comentário, né? Ansiedade me define. Mamãe tinha Alzheimer, estou lascada. Doutor, prescreve estes exames para mim aí, por favor. Olha, o Neto tá por aqui também. Neto, legal, que Neto, bom, que legal. Muita gente. Deixa eu ver quem mais. A Lucimara Mazarão Caires também tá por aqui. Deixa eu ver quem mais. Cleusa Russo, Adriana Martins, a Vera Bazana também tá por aqui. É, e ela tá reclamando aqui, diz que tá tentando uma consulta com você, mas tá complicado. A agenda sobrecarregada, né? Olha, a Ivete Souza diz assim que essas informações a ajudam muito, né? Por conta dos conselhos. E ela fala, amanhã estarei lá, deve ter consulta. Legal. Mas que legal, né? Quanta gente por aqui foi legal, recebendo essas informações. Muito boa a live hoje novamente, viu, meu amor? Eu vou dar outro beijinho pra você ficar. Ela fica vermelha. Claro! Muito legal, gente, muito legal. Então, eu acho que o nosso grupinho aí, né, o nosso grupo da live, tem feito as coisas sim. Eu tenho certeza que vocês têm aproveitado uma grande parte dessas informações que a gente dá. Na próxima segunda a gente não vai ter live, na outra nós temos, né? A gente está fazendo a cada 2 semanas. E a próxima a gente vai começar a falar sobre a dieta, porque nós ainda estamos no D de dieta do Projeto SED,
nós vamos falar sobre dieta colaborando no tratamento de algumas doenças. Tá? E a primeira vai ser a depressão. Nossa, então nós vamos utilizar uma fonte muito importante, científica, que é a da doutora Uma Naidoo, que é a diretora de psiquiatria nutricional de um dos principais hospitais norte-americanos, que é o Hospital Geral de Massachusetts. E a gente vai se basear nos estudos dela para mostrar na depressão quais são os alimentos que pioram a depressão, quais são os alimentos que melhoram a depressão. Vai ser uma outra quebra de paradigma, porque até recentemente depressão para a gente era só na teoria monoaminérgica, que era aquela teoria que dizia que depressão era falta de neurotransmissor e os remédios são baseados na reposição desse neurotransmissor. E agora a gente sabe que não, que a inflamação orgânica, inflamação crônica subclínica, é fundamental para a manutenção da depressão. Então, não adianta só tomar o remédio para a depressão se a gente não reduzir essa inflamação crônica subclínica. Então, a gente vai falar de dieta mesmo, o que ela utiliza no serviço dela, quais são os estudos nos quais ela se baseia para prescrever a dieta. Então, acho que vai ser muito legal. Acho que vocês vão aproveitar bastante e convidem os amigos para assistirem, principalmente aqueles que têm depressão, para entenderem que não é só tomar remédio. O exercício físico e a dieta são muito importantes no tratamento. Talvez sejam até mais importantes do que o próprio remédio. Vidinha, vai ser a live, hein? Vai ser uma live legal. Muito legal. Por isso que a gente espera todos vocês aqui na próxima segunda. Aproveitar e deixa eu mandar um abraço aí para todas as pessoas que vão assistir a live depois, né? Isso aí, né, gente? Que manda aquele boa noite carinhoso, aquela mensagem gostosa pra gente. Tem uns que sempre assistem depois, né? Sim. O Odenir, lá de São Paulo, o Ratinho, o grande craque do Kaiserslautern, lá da Alemanha, que agora mora na Áustria, o meu amigo Nilton, o meu amigo Suga, meu amigo Barbieri, meu amigo Mário Kanashiro. Então, tem vários amigos que assistem depois. Legal, fica um abraço para eles também. Aqui, ó, Eurides Gonçalves Rufino também entrou aqui na live, disse que não vai conseguir assistir ao vivo, disse que nós somos um casal gente fina. Legal, obrigado. Mas que vai assistir a live depois. Então, muito obrigada, gente, por esse carinho. A gente espera, assim, de verdade, que vocês possam aproveitar essas informações, levar essas informações definitivamente para a vida de vocês, porque vida saudável é o que a gente merece. E ela é possível, né? Isso aí, gente, isso aí. Boa noite a todos. Beijo. Boa semana, gente. Boa semana.